Salmo 119, versículo 65. Nós amamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia. 119, 165. Oh, aleluia. É um prazer informá-los. Diz a palavra: os que amam a tua lei, os que amam a tua palavra, desfrutam de paz. Os que amam a tua lei, desfrutam de paz. E nada há que os faça tropeçar. E nada há que os faça tropeçar. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. É uma noite em que quero trazer para vocês uma mensagem que nós devemos dar prioridade. É o nosso dever perseguir esta palavra. Ela está inserida em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, aonde fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, mas as ramificações diz que é alegria, paz. Então eu vou ficar com essa palavra. Prioridade é ter paz. Prioridade é viver sabendo que Deus, Ele está privilegiando aqueles que meditam na sua palavra, que fazem as confissões da palavra, que estão envolvidos com a fé e que aprenderam a declarar e fazer de Deus a razão da sua vida. E eles serão livres do tropeço, mas diz a Bíblia, terão paz. Os adversários não o tocarão, terão paz. A palavra vai brindá-los, eles terão paz. Porque Deus é bom. Mas a paz é fruto do Espírito. Eu li um texto no Velho Testamento e fiz a menção do Novo Testamento, que diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e dá o segmento, longanimidade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Porém, paz está inserido para que nós passamos a entender que Deus, desde o início, olhando para o seu povo, Ele sempre determinou que o seu povo pudesse gozar de paz. Vamos aqui abrir um parêntese. Como é bom ter paz no coração, não é? Como é bom ter paz na nossa vida. Paz interior, paz exterior. Como é bom desfrutar dessa generosidade do Senhor. E eu fiquei pensando sobre esse assunto, que Deus transportou aquilo que há nos céus para a terra. Paz é uma das atribuições de Deus, dentro do seu caráter. Ele sendo amor, Ele quer que nós desfrutemos de paz. Paz no nível vertical, paz com Deus, paz em Deus, paz no horizontal, paz com todos os homens. E isto deve persistir. Paz dentro da nossa casa, paz entre marido e mulher, entre os filhos, paz no trabalho, em tudo que você faz, que realmente a paz deve alcançar o teu coração. Mas a promessa está dizendo, Davi falando, isto é recompensa daqueles que guardam a palavra no coração. Vão desfrutar de paz. E acrescenta mais, serão livres dos seus inimigos,
Podemos citar um texto de Deuteronômio, capítulo 28, dizendo que por um caminho o inimigo vem contra nós, mas por 7 caminhos ele foge da nossa presença. Mas também Tiago, o apóstolo também, ele veio e aperfeiçoou essa palavra dizendo: sujeitai-vos a Deus, o Deus da paz. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se existe paz, existe o contrário disso. Existe o ódio. Nós começamos a perceber dentro da formatação, depois do pecado, que o homem usou a guerra para subjugar as pessoas, subjugar as nações, oprimir os mais fracos. E nós sabemos que o último poder reinante na terra, profetizado em Daniel, que seria os pés de bronze, que é o grande império romano, através da paz, uma paz não verdadeira, perseguia as nações, usava o nome de Cristo para impor, enquanto a Bíblia diz que é um ato do livre-arbítrio do homem. Ele tem a liberdade de decidir o caminho que ele quer viver. Mas conscientizado que Deus escolheu um caminho de paz, de graça e de sucesso. Porque está escrito em Romanos capítulo 14, que o reino de Deus, o reino dos céus, é justiça, é alegria e paz. A paz nunca está fora do contexto dos céus, das promessas de Deus, e nem tampouco do que Jesus veio fazer. Mas vamos dar sequência. Por todos esses anos antes de Cristo, o mundo viveu muito pouco sob paz. Depois de Cristo, a paz foi introduzida, porque ele foi muito claro em dizer, em João capítulo 14, versículo 27, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não tenha medo, porque a minha paz é diferente. E nós, nesses anos todos, 2000 anos, se construiu uma mensagem tão forte para os dias de hoje, que Cristo é a nossa paz, Cristo é a razão da nossa vida. Por isso Isaías profetizou, capítulo 26, versículo 3, tu me conservarás em paz, Deus conservará em paz aquele cujo coração, cuja mente está firme em ti, Senhor, porque nele confia. Então expressa que quem tem paz confia em Deus. Expressa que quem vai ser livre é porque ama a palavra. Irmãos, nós não estamos vivendo religião melhorada dos tempos que estão passando. Nós temos que viver uma experiência genuína, que Jesus é a nossa verdadeira paz. Porque vai chegar dias, nesses últimos dias, que são os derradeiros na terra, que procurarão até a morte e não encontrarão. Tantos desesperos, porque querem ofuscar hoje e querem tirar de cena a única solução que o mundo tem, que o homem tem, é Cristo é a paz. Cristo é a solução. Cristo é o verdadeiro intermediário, o verdadeiro Salvador, para levar a mim e a você ao reino dos céus. Você crê nisso, irmão? Fala assim, amém. Fala, eu quero paz. Eu quero ter paz em casa. Eu quero ter paz no meu trabalho. Você sabe que você precisa orar por isso?
Você sabe que a Bíblia fala que você tem que orar pela tua cidade, para que a habitação da sua cidade haja paz, prosperidade e graça. Porque aonde você tem a determinação da palavra e pela fé para abençoar a sua cidade, abençoar a sua casa, abençoar a sua empresa, aonde você trabalha, há uma autoridade. Como está inserido a autoridade para a igreja orar pela paz de Jerusalém. Então, o mundo precisa de paz. Por isso que está o centro, Jerusalém. Deus está dizendo, ore pela paz de Jerusalém. Ore por aquela região. Agora eu falo para você, você tem orado por Bauru? Você tem orado pelo estado de São Paulo? Você tem orado pelo Brasil? Ou você já se acomodou com aquilo que estão se fazendo por baixo de cortinas? Eu não estou questionando mais política. Eu estou levantando uma conscientização que nós temos que amar a palavra. E que nós temos que ter paz. Porque os nossos pés que proclamam boas novas são aqueles que anunciam a paz. Voltando para o início da bênção. Quando Deus formou o povo de Israel e a palavra e o mundo espiritual se revelou a eles e as promessas, elas foram abertas para atingir o povo de Israel, mas também todas as nações. Irmãos, não se engane, a Bíblia diz que seriam em Abraão benditas todas as nações da terra e todas as famílias da terra. Há uma universalidade do plano de Deus para a salvação de todos os homens. Há um plano eterno que você e eu e nós, e aqueles que habitam os países desse cosmos, todos Deus tem a intenção de salvá-los. Por isso Cristo veio. Mas foi introduzida uma paz que está no livro de Números, capítulo 6, 24 e 26. Todo o povo de Israel colocado para ouvir isto. E esses dias eu ouvi uma pessoa cantando na língua hebraica sobre isso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê. Ela precisa acompanhar. Este povo de Israel creu. Porque quando Deus começou a revelar, Ele revelou para o povo o Shalom. Para Israel, segurança e confiança e prosperidade e paz. Essa promessa acompanha a igreja. Porque veio de Abraão, o nosso pai da fé, que creu antes, foi levantado antes e recebeu de Deus. E toda a sua família foi abençoada e chegou até o momento de abençoar todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. E o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Isso é proclamado em cada família judaica. E isso deve ser proclamada em cada família do Shalom do Novo Testamento. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus vai suprir tanto a mim como a você, a igreja, as empresas, o trabalho de cada um de nós. Porque nós confiamos no Senhor. O Deus da paz. O Deus da paz. Guarde mente e coração. Porque você é um vencedor dentro dessa palavra. Eu vou ler esse versículo mais na frente. E essa palavra diz que acompanha essa ministração.
E essa ministração me leva a pensar no momento em que houve um cenário em que Israel estava sendo julgado. No livro de Juízes, capítulo 7, tinha um homem ali de uma família humilde, pobre, que estava escondido, separando os alimentos do campo, batendo, limpando o trigo, porque estava com medo, fazia as ocultas, porque os medianitas, os inimigos, queriam destruir. Mas, preste atenção no que houve. Ali estava um homem enfraquecido. Ali estava um homem que tinha uma família enfraquecida. Ali estava um homem que estava vivendo num período da nação em que estavam num estado de deterioração da sua espiritualidade. Mas, de repente, quando ele estava escondido para não ser visto pelos inimigos, vem do céu um anjo e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Esse contigo, ele compreende a paz. Um anjo dos céus trouxe a paz para Gideão. Ele não tinha como entender isto. Ele disse para o anjo: nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sendo perseguidos. Agora vai ser diferente. Estou trazendo uma paz que vem do céu para o teu coração. Eu vou renovar a tua mente, eu vou renovar teu coração. E você vai aprender a ser fiel à minha palavra. Por isso que eu estou lhe falando que você é um homem valente e vencedor. E vale por milhares de homens. Porque um só homem vai revolucionar. E este homem é você. Mas eu sou de uma classe pobre. Minha família é pobre. Eu sou o menor. Eu sou contigo. Eu dou paz ao teu coração. Eu vou inverter esses insucessos, esses traumas interiores que você tem. É a paz de Cristo que nos dá paz interior. É a paz de Deus que nos dá paz interior. E para Gideão, a paz de Deus encheu e revolucionou a vida dele. Conclusão da história: foi um vencedor. Saiu vitorioso, livrou a nação. Porque quando você está disposto a conservar o seu coração e mente na presença de Deus, com certeza a vitória vem. Porque você precisa entender que aquele que ocupa o maior tempo do teu coração e da tua mente é aquele que vai decidir se você vai ter paz ou você não vai ter paz. Porque quem quer controlar o seu coração são as emoções, são os seus sentimentos, são uma mente que não é renovada pela palavra. E você sofrendo essa influência negativa, mantendo a sua paz, só tem um caminho: é em Deus, é em Cristo, é na sua palavra. Perdendo a paz, é aqueles que não vão viver com a bênção de Cristo. Você sabe que tem uma expressão aí que diz assim, que você só vai ter paz quando você morrer? Você já ouviu essa expressão? Mas ela é errada. Paz só vai ter aqueles que morrem em Cristo. Como diz Hebreus capítulo 4, ao homem foi ordenado morrer uma só vez e aguardar o juízo. Mas aqueles que morrem sem Cristo não terão esse sucesso. Olha, a bênção começou lá de trás e ela não terminou. Isaías profetizou, capítulo 9 de Isaías, que viria o príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Fala, Jesus. Quem é o príncipe da paz? Quem é o príncipe da paz? Vai dar um rap aí. Meu irmão, se você tem algum motivo para fazer, louve. Se está na adversidade, louve. E o príncipe da paz foi introduzido. Esse príncipe da paz, ele se apresentou. Lucas 2,14 diz que quem veio trazer esta verdade dos céus,
anunciando boas novas. Sabe quem foi? Foi um anjo que disse: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens. Foi Jesus. Ele veio para trazer a paz. Por isso que ele disse, falando para os discípulos, está inserido no capítulo 16 do livro de João, versículo 33. Tenha paz em mim, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então não se permita, meu irmão, perder a paz por situações que estão entrando dentro da tua casa, dentro da tua mente, ou querendo mudar os seus costumes, ou querendo mudar esse princípio que você tem aprendido na igreja. Para os jovens, Eclesiastes 12:1, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Antes que virás tempo, não tenho nele mais contentamento. Hoje a juventude mundana, muitas vezes intelectual, estudando, mas estão se influenciando, estão fazendo do seu próprio corpo, do seu próprio espírito, alma vazia, sem nada espiritual. Se os nossos pés têm a bênção para falar e anunciar a paz, nós temos que fazer como Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, se você tem paz, você precisa distribuir a paz. Você precisa falar da paz. Que a nossa paz é Cristo. Que nós temos uma motivação que nos impulsiona para frente. Você precisa lembrar do que Jesus comissionou os 70 no treinamento. Capítulo 10 de Lucas, versículos 5, 7 e 8, diz assim, ele dizendo: aonde você for, saudai todos com a paz seja contigo, a paz está contigo, eu te abençoo com paz, eu te abençoo com paz, a paz é contigo. Mas se alguém não receber a paz, essa paz vai voltar. Então, não tenha medo de dizer paz do Senhor Jesus, paz em Cristo. Então vai aqui uma observação. Nós, evangélicos, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos dizer que é exclusividade nossa. É exclusividade de todos aqueles que creem. Muitas vezes a gente até tem agido de uma maneira um pouco errada. Eu não sei se você faz isso. Eu procuro não fazer. Aonde eu chego, ou nas minhas mensagens, eu sempre coloco a paz de Cristo. E quando eu chego, eu digo a paz. E muitas vezes a pessoa que encontra uma outra pessoa do outro lado, que é de uma outra religião, ela cumprimenta todo mundo com a paz, e quando chega para a outra, ela fala assim: boa tarde, boa noite. A paz tem que ser dada. Nós temos um valor dentro de nós, que é o Espírito Santo, e Ele ama todos os homens, Ele ama todas as pessoas, não há excluído para Deus. Nós não podemos entrar dentro dessa formatação que a paz só tem que ser dentro da igreja, ou apenas num culto doméstico. A minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Quem sabe você começa a entender esses alertas de Deus, que você é um anunciador da paz, porque aquele que tem paz, ele é um pacificador. Ah, bem-aventurado os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Ah, a paz nos leva para o reino dos céus. Você pode ser um pacificador e o seu nome nem aparecer, porque você vai emprestar os seus ouvidos para propagar a paz, a unidade, a união. Ah, uma paz dentro da igreja é uma coisa maravilhosa. Você percebeu que quando a gente ora, a atmosfera muda.
quando você lê a Bíblia, quando você começa a declarar para o irmão que a tua presença, a tua vinda, é tão valiosa. Sabe por quê? Você faz parte do corpo de Cristo. Você é família. Você não é discriminado e não pode ser. Porque aqui nós não podemos conhecer ninguém segundo a carne. Temos que entender que somos irmãos em Cristo. Precisamos uns dos outros. É claro que tem o respeito das autoridades, das funções, das delegações, tanto fora eclesiásticas ou fora da igreja. Porque quando você tem paz e tem Cristo, você nunca age com desrespeito contra ninguém. Sabe por quê? Você pode comparecer perante uma autoridade, vai lá, vai ali um homem educado, vai ali uma mulher educada, vai ali um homem cristão, uma mulher cristã, ela tem paz. Eu já vivi situações que houve um alvoroço em alguns episódios. A paz é o nosso árbitro. Quando você está em paz, aconteça o que acontecer. É o Salmo 119, 165. Ele vai nos livrar de qualquer tropeço. Ninguém vai colocar a mão em você. Ninguém vai colocar a mão na tua família. Porque Deus dizendo, eu dei ordem a teu respeito. Então creia nisso. Isso não é uma palavra qualquer. Isso é uma inspiração que veio dos céus, pela Bíblia, pelo Espírito Santo. Ele guarda o seu povo, Ele guarda a sua vida, Ele guarda o teu coração, mas você precisa fazer a sua parte. Pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora, é ter um coração perturbado por dentro. Muitas vezes as coisas são pesadas do lado de fora. Mas se você estiver atormentado, desequilibrado, inconstante, tem uma palavra, Tiago dizendo, passa com alegria a sua provação, faz a confissão da fé, evidencia o poder do nome de Jesus, creia que Ele é Salvador, creia que Ele cura, creia que Ele resolve o seu problema. Não há salvação, não há paz se não estivermos em Cristo. Não adianta você estar vivendo as duas partes. Por fora, uma convulsão. Por dentro, outra convulsão. Nós não vamos viver isso. Nós temos a palavra de Deus. O fruto do Espírito é paz. Está na hora de você começar a declarar paz para a minha igreja, paz para a minha família, paz para os meus filhos, paz para o meu trabalho. Aonde eu entrar, o Senhor vai entrar comigo, e a paz vai exalar da minha vida o bom perfume de Cristo. É tão gostoso quando você entra no lugar e você é recebido com respeito. É tão bom quando você é tocado por alguém e essa pessoa fala, puxa vida, eu amo a sua vida, eu amo a sua família, eu oro por você. Meu irmão, aqui na igreja, esse relacionamento de paz, aqui não há maior nem menor, aqui nós somos filhos de Deus. Porém tem um ensino, aquele que quiser ser o maior, precisa ser o menor. E o menor é o que serve. O maior é o que serve. Irmãos, nós estamos vivendo um momento em que são períodos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem daqui 10 anos. Eu sei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente. Ela diz claramente que há uma esperança para mim e para você. Nós não vamos ser enganados pela a discussão atual desse governo mundial. Mas nós sabemos que o anticristo vai operar. Mas a igreja tem que estar dentro do fruto do Espírito. Ela tem que ter amor. Ela tem que ter alegria. Salmodiar, se alegrar na presença de Deus. Mas nós temos que ter paz para fazer tudo isso.
E uma das coisas que a Bíblia diz, que toda palavra, toda arma forjada contra mim, contra você, contra a igreja, ela não vai prevalecer. Porque Deus está conosco. Passa a ouvir o que Deus falou. Ele trouxe dos céus para nós a paz. E quando nós falamos em shalom, nós falamos em segurança, felicidade, pois faz harmonia, produz harmonia, e nós nos mantemos seguros e prósperos, porque há uma serenidade, há uma tranquilidade, e isso nos expõe a uma vida feliz. Dentro das aulas do Rema sobre fruto do Espírito, eu fui também ler sobre isso lá. Se você não fez o Rema, faça. Segunda, quarta e sexta, das 8 às 10h15. Aprendemos 24 matérias em 24 meses. Só a Bíblia para aprender. Eu conheci a Bíblia ali muitas vezes. E fiz muitos cursos, mas eu fiz esse curso. Eu estou refazendo, como um autodidata, lendo aquilo que são importantes dentro das matérias que estamos ministrando. Sabe por quê? A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Irmãos, nós não podemos ficar isso apenas numa decoreba. Se eu decorar simplesmente versículos da Bíblia e não saber o que ela significa, como graça, proteção e paz para o meu coração, nada vai se valer. Mas a Bíblia ensina que nós temos que ler no mesmo espírito que ela foi inspirada. Porque o espírito da vida nos libertou, é para a vida, é pela alegria que temos em viver. Tem muitos que estão dizendo, eu perdi a minha paz, como vou recuperar? É simples. É dizer para Jesus, me socorre, Jesus. Sabe o que ele faz? Ele vem ao seu socorro. Porque muitas são as aflições dos justos, mas Deus a livra de todas. Eu sei que muitos passam apertos. Eu sei que muitos têm alguns tropeços. E muitas vezes, em razão disso, quer apostatar-se da fé. Isso custa caro. Quer sair do princípio, isto custa caro. Quer sair da igreja, custa caro. Nós não podemos fazer lobby dentro da igreja. Nós não podemos negociar a nossa fé. Nós temos que fazer que o fruto do Espírito, praticar isso, é amor. A tua presença faz parte da minha vida. E a minha vida faz parte de vocês. E nós fazemos parte de Cristo. A alegria, nós temos que se alegrar. Nós sabemos que Deus tem algo especial para a tua vida. Mas hoje o Espírito Santo me impulsiona a falar com vocês sobre paz. E essa paz é tão maravilhosa. Veio aqui à minha memória um homem chamado Paulo, capítulo 27 de Atos. Esse homem foi separado para pregar o Evangelho. E dentro dos anos não finais, mas quando a perseguição apertou, ele foi levado para Roma. Quantos incentivaram a ele não ir para Roma? Não ir para Jerusalém para ser julgado, não ir para Roma para ser julgado. Ele cumpriu cabalmente o seu ministério. E a Bíblia fala que quando ele estava indo para Roma, para comparecer perante César, perante os governadores atuais da época, simplesmente aconteceu um acidente com o navio. O navio estava afundando. Eles estavam com fome, com sede. Veio uma grande tempestade, um tufão, para arrebentar o navio.
Ele se levanta, diante da situação diz, não temas. O anjo do Senhor, o anjo de Deus a quem eu sirvo, ele veio e me disse, todos serão preservados. 286 pessoas, nenhum vai perecer. Já estavam pensando de jogar alguns no mar, matar os prisioneiros que estavam algemados, acorrentados, que eram os seus remadores. Destruição total. Mas ele veio com a paz no meio da tempestade. Nenhum vai se perder. E o Espírito Santo fala da mesma forma. Se há tempestade, se há uma situação de desgoverno, se há uma situação que você não tem controle pessoal, no íntimo ou fora dele, está na hora de você se levantar em paz, porque a paz de Cristo tem que ser o árbitro, a moderação do teu coração e a tua mente renovada pelo Espírito Santo para você fluir naquilo que Deus tem para você. Nada vai acontecer com você. Restaure a sua família. Restaure a tua comunhão. Restaure o seu amor. Para te dizer um pouquinho mais amorosamente, volte ao primeiro amor. O primeiro amor você chora na presença de Deus de alegria. O primeiro amor, quando você ouve a palavra, aquilo toca, arde o coração. Quando você lê a Bíblia, você fala, Deus está falando comigo. Deus continua falando comigo. Você começa a viver um outro tempo. Você começa a viver um sobrenatural que você estava vivendo apenas de passado. Irmãos, está na hora de renovar sua vida. Está na hora de você entender que paz te dá condições de você se dobrar diante de Deus, pedir perdão e Ele te perdoar. E você estar diante de Deus como se nunca tivesse cometido pecado. Porque esse é o nosso Deus. Ele amou este mundo, entregou Cristo. E Ele trouxe a paz através de Cristo. Ligando os céus e a terra. E ligou você, e ligou a mim. Não é religião, é Cristo. Nós não podemos ficar só como um ajuntamento. Nós queremos reuniões. Nós queremos falar de Cristo. Nós queremos que as nossas crianças sejam envolvidas pelo poder da palavra, que tenham paz. Estão sendo cobrados nas escolas. Não é porque nós estamos já num ano quase se findando, porque é muito rápido. Eu estava vendo aqui, eu fiz o aniversário tão rápido, já estou aqui de novo. Nossa, estou ficando velho. Mas, muitas vezes a gente começa a se acomodar. Muitas vezes você está em tribulação, você está incomodado, mas você senta. Você começa a dizer, eu estou cansado. Eu estou desanimado. Não sei o que vai ser. Estou perdendo a minha motivação. Estou perdendo a minha inspiração. Jesus Cristo é a nossa inspiração, irmãos. Não perca esse primeiro amor. Não perca essa paz interior que Ele te dá. Quando nós estamos com Cristo, o ambiente é diferente, a nossa vida é diferente, porque a paz enche o nosso coração de gozo. Você canta com mais liberdade, você se desfaz dos problemas das suas latas velhas com mais facilidade. Está na hora. Está na hora de ver nossas crianças. Está na hora de incentivar mais os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos jovens. Eu e a Sueli vindo para cá, fiquei preso numa manifestação aqui nas Nações Unidas. Eu falei assim, Sueli, vai olhando o traje do pessoal que está descendo. Tudo jovenzinho, com frio nas pernas, com os frios no corpo, porque estavam, grande parte, meio sem roupa. Eu pergunto, é isso que a gente quer para os nossos jovens, para nossas famílias aí fora? Não. Então nós precisamos orar por eles.
Pede, que eu te darei vidas. Teve um homem chamado Moody, ele orava assim: Senhor, eu quero mais uma vida. Teve aquele que também teve aquele filme, A Lista de Schindler. Aquele homem judeu, o nazismo matando, ele vendia tudo, vendeu a empresa, vendeu tudo que tinha, para comprar sempre mais uma vida, para não morrer num campo de concentração. Esses dias eu ouvi uma reportagem, lembrei agora, esses dias não, faz uns 6, 7 meses atrás, um homem inglês, e no tempo dessas perseguições da Segunda Guerra Mundial, ele vendia o que tinha e tirava uma criança que estava para ser morta e mandava para a Inglaterra, pagava as passagens. E ele guardava o dinheirinho e mandava. E um dia ele morreu, ou melhor, deixa eu extrair a história aqui. Um dia a mulher entrou lá num porão e descobriu o que ele guardava e as anotações dos nomes de crianças. E ela descobriu o endereço de cada um. E fizeram uma homenagem para ele sem ele saber, me parece com 90 anos. Todo mundo casado, para até mais de 500 pessoas que ele trouxe, crianças. Todos formados. Então, ele não sabia o que estava acontecendo. E todos eles manifestaram que eles foram libertos por causa daquele ato de amor e de paz. A igreja pode fazer isso também. A igreja pode resgatar pessoas. Sabe como? Pregando a paz que nós temos. Pregando o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que deixando a sua glória, veio na forma de servo para dizer: eu vou investir no Eli, eu vou investir na Márcia, eu vou investir no João, eu vou investir no Manuel, no André, eu vou investir na Cidinha, eu vou investir em você. Sabe por quê? Ele não faz exceção de pessoas. Muitas vezes você está aí por fora, uma roupa bonita, mas o coração agitado. Jesus quer dar paz para o teu coração hoje. Jesus quer que você entre nesse diapasão de paz. Ah, que paz doce. Ah, que refrigério gostoso de viver essa vida com Cristo. Oh, aleluia! Não há paz verdadeira se não for em Cristo. A paz de Deus traz o verdadeiro equilíbrio e tranquilidade. No mundo em decadência e sem paz é necessário Cristo. Uma sociedade em decadência é necessário Cristo. A paz de Cristo é a certeza que estamos seguros. Irmãos, Salmos 29:11 diz: o Senhor dá força ao seu povo. Você é povo de Deus? Você é família de Deus? Então repita comigo: o Senhor dá força para minha família. O Senhor abençoa com paz o seu povo, sua família. Isso é bênção. A paz de Deus é que está dentro de nós. Meu irmão, nós estamos associados, nós estamos vivendo algo que nós precisamos viver um pouco mais. Amanhã é segunda-feira. Quais são os temores que você tem? Lançando sobre ele toda a minha ansiedade. E ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar dos meus negócios. Ele vai cuidar da minha família. Ele vai cuidar da igreja. E ele vai resolver. Ele vai. E eu vou tomar atitude que vai embasar o que a palavra diz. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E se a palavra diz que eu tenho, eu posso naquele que me fortalece. Eu posso porque ele me dá verdadeira paz. Diz
A paz provém de uma entrega de confiança. Filipenses capítulo 4. Agora eu vou ler. 4, de 6 a 9. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo. Fala, em tudo. Em tudo. Tudinho. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Agora, ó, o Deus da paz, o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Você vai ser conservado em paz, porque você confia no Senhor. Nós confiamos no Senhor? Então vamos mudar de atitude, aprender a orar pela nossa cidade, aprender a orar pela nossa nação, não deixar isso aleatoriamente. Você sabe que a oração que nós cantamos aqui hoje, a oração, tudo pode, tudo realiza. Quem cai não é você, não é a igreja, quem cai são os inimigos de Cristo, são os inimigos da cruz de Cristo. É isso que Paulo fala. Eu não estou falando linguajar meu, não. Estou falando o que a Bíblia diz. E se ele falava isso naquele tempo, você imagina agora, se ele estivesse vivendo agora. Ah, mas quando você fala assim, mas agora para terminar, o que o senhor vai falar, pastor? Eu vou ter que fazer o resumo do resumo agora. Se o senhor fosse terminar, o que o senhor falaria? Eu falei que você tem um começo, que a paz te pertence, que a paz é em Cristo. Ele é o vínculo da paz. Ele é o príncipe da paz. Mas tem uma bênção que você muitas vezes pode estar perdendo, porque você não está invocando. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E a Bíblia diz: em paz me deito, e logo pego no sono. Em paz me deito, e logo pego no sono. Em paz me deito, e logo adormeço. Pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4, versículo 8. E eu quero lembrar você, porque enquanto você dorme, a Bíblia diz que Deus trabalha por nós. Quando você dorme, crendo na palavra, deixando evidente as suas orações, deixando valer da sua qualidade de filho, pertencente à família, você pode dormir em paz e ser tarja branca. Oh, aleluia. Tarja preta é só no karatê e no judô. Para nós, é Cristo nos dando libertação. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. De contrapartida, ele diz: eu trabalho a favor daqueles que são meus. Então tudo que você precisa está na lista de Deus. Mas Ele quer apenas que você determine, que você faça a sua confissão, que você expresse o seu amor por Ele e diz: Senhor, em paz. Mas se você estiver em turbulência, eu te digo, a paz de Cristo é o árbitro. Se você estiver enfrentando um momento difícil, conta para Jesus aonde é a sua dor. Conta. Eu quero que você fique em pé agora.